Tremendo prazer estar aqui novamente. Vocês graciosamente estão sempre me ouvindo, então estou sempre voltando. Às vezes aperta, né, não vou conseguir ficar. Sábado tem outro evento em São Paulo, aí eu vou ter que sair cedo aqui e perco o sábado. Então estou aqui com vocês hoje e aproveitando. Como realmente o Júnior falou, cada ano tem sempre uma crise, né. Então tá sempre todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Essa aqui é bem especial, mas eu acho que, como eu tenho dito, é também uma grande oportunidade. Então, vamos ver se a gente entende esse momento aqui. Como também o Júnior disse, dessa vez deixar mais aberto a coisa, né? Eu fiquei pensando aqui, deve ter bastante gente com conteúdo bíblico, cristão, empreendedorismo, valores, já que Valorem, né? Aliás, ajudei no nome também, né? Valorem vem de valores e, e isso é o que fica sempre. Mas entender o momento é o mais importante. Então, eu pedi perdão para aqueles que já me ouviram bastante, que eu preciso pelo menos recapitular duas coisas que eu falei já aqui, para entender o nosso momento. Os que não me conhecem, sou Paulo Oliveira, sou Paulo, nascido em São Paulo, na Avenida Paulista. Eh, Trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro, sou engenheiro e físico de formação, mas fui trabalhar com banco de investimento, mesa de operações, desde 84. E em 86 começou a BMF, a Bolsa de Derivativos, então eu fui lá trabalhar com o mercado de ouro, dólar, e aí virei tesoureiro do banco, alguns bancos de investimento internacionais, bastante relacionamento, portanto, com bolsa e depois com o Banco Central, CVM, continuo até hoje. E fast forward, lá na frente, vocês já me ouviram essas histórias contadas mais detalhadamente, né? Fui convidado para estruturar o comitê de ética da Bolsa em 2003, junto com o Luiz Stuhlberger e o Sudano, e dali surgiu a ideia da desmutualização e do IPO. Então fiz uma proposta de como seria o IPO da Bolsa, aconteceu em 2007, me convidaram para ser o CFO, eu neguei. Em 2008 juntou BMF Bovespa, aí houve um convite do presidente, espertamente ele fez o convite e falou: não responda, vai orar uma semana, conversa com a Leni, que é minha mulher, né, vai orar e depois você me diz, que eu já tinha dito não, né. E aí, uma série de coisas muito incríveis aconteceu naquela semana e eu acabei aceitando. Então eu virei vice-presidente da Bolsa, e daí veio um projeto de integração do Brasil com o mundo, e hoje saí em 2015, sou presidente de uma bolsa chamada OTC, que é o termo americano para mercado balcão, né, over the counter, que é uma bolsa que está no cerne dessa questão que estamos conversando aqui, que é a tokenização dos ativos digitais do Brasil, a nova moeda digital, e é um projeto do Banco Central, dos CBDCs, e estou aqui, semana que vem, CVM Brasília. Entender esse momento nosso da transição do mercado financeiro no mundo. Então, esse é o meu background, e o meu diretor lá da Bolsa, que ele falava sempre assim, on top of that, né? Em cima de tudo isso, ao longo de todo esse tempo, sou pastor na igreja de São Paulo, e é o nosso relacionamento vem daqui, né? Com o Vince, não sei quantas décadas, né, ainda bem que ele é mais velho que eu, então tem problema, não muito. Tá melhor que eu fisicamente, né, já tivemos a chance de compartilhar uma moqueca capixaba, já que meu pai, nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, então eu tenho aqui as raízes todas em Vitória, em Vila Velha. Eh, Bom, isso me leva para esse momento. Hoje estou também, presidindo uma rede de empreendedores chamado Tela. Teve um encontro nacional a semana passada em São Paulo, e para esse encontro, a coisa que eu quero falar com vocês hoje aqui, nós convidamos o ministro do Supremo, André Mendonça, e prefeitos de várias cidades, médias cidades brasileiras, que eu acho que o caminho está por aí. Então estava lá Camboriú, Cascavel, tem pessoal de Cascavel aqui também, né, eh, Nova Friburgo, Palmas do Tocantins,
tinha mais gente lá, falando sobre esse momento do Brasil e o momento cristão do Brasil. Mas para chegar nessa hora, queria primeiro então falar do que eu já disse sobre conceitos, né. Como eu disse, eu sou físico, então sempre olhei a Bíblia de um lado assim, do lado da física, que só isso daria um belo de um sermão. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Isso significa que a primeira coisa que Deus criou não foi a luz, foi o tempo. Porque antes de Bereshit havia a eternidade. Deus na eternidade. E é uma coisa que nós não temos muita condição de dizer como é que era o Gênesis 0, mas a eternidade com Deus, que não havia criação, a dica é lá Gênesis 1 mesmo, que é o "e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas", ou sobre o abismo. Não tinha abismo, não tinha água, não tinha nada sido criado. O que que é esse abismo, que é essa água, antes da criação? E a palavra hebraica para isso é caos, desordem, que é uma coisa que a gente não bate muito com Deus, né? Deus, ordem, desordem. Mas na física isso é entropia e entalpia. A maneira mais estável de se manter o sistema é no caos. Tem uma teoria do caos aí que explica essas coisas. Todo sistema, ele tende para a desorganização, tende para o caos. Se você olhar esse salão quando começou, ele está com as cadeiras em ordem, então quem entra aqui percebe que uma mente criadora imputou energia no sistema e colocou tudo isso bonitinho. Quando acabar a reunião vai estar tudo uma confusão. Aí tem que colocar nova energia para poder pôr ordem novamente. Então a criação é um grande impulso de energia, aí vem os Big Bang, toda essa história aí, para colocar ordem onde não havia ordem, onde havia estabilidade e baixo nível de energia. Quando sai da eternidade e entra no tempo, cria-se o ciclo, porque a frequência é o inverso de tempo. 1 Hz é 1/segundo. Então, quando você cria o tempo, você cria a frequência. E frequência é o ciclo. Tarde e manhã do dia primeiro, tarde e manhã do dia segundo, 7 dias da semana. Eu estou falando rápido essas coisas aqui porque não dá tempo, mas é justamente sobre o tempo que nós estamos falando. Esses ciclos de tempo acompanham a nossa vida. A humanidade vive no tempo. Também dá para devagar um monte, porque essa é a quarta dimensão, né? Nós vivemos no tempo. E para nós o tempo tem o que vai acontecer e o que já aconteceu. Mas para Deus, o que é já foi e o que há de vir também já passou. Deus não está no tempo, o que é uma grande confusão para muitos predestinados aí, porque Deus não está no tempo. Agora, como nós entendemos esses ciclos? E aí tem uma passagem muito famosa de Daniel, e que para mim é um dos caras mais importantes do Velho Testamento, em que ele é chamado para decifrar o sonho de Nabucodonosor, um sonho que o rei esqueceu. Então Deus revela para ele o sonho e dá a interpretação. A interpretação do sonho é o que ia acontecer no mundo nos próximos 500 anos, na sucessão de impérios e reinos que sairiam desde a Babilônia até o Império Romano. E, na verdade, no finalzinho, também é outro estudo bíblico só aí, no finalzinho ele está colocando que, como vocês lembram do sonho, vem uma pedra tirada sem mão, que bate na base da estátua, derruba tudo aquilo e se torna uma montanha e um reino que nunca, jamais terá fim. Esse reino é a igreja. Essa rocha é a igreja. Então, o que ele está dizendo que aconteceu, que no final do Império Romano, a igreja entraria e esse império, esse reino, nunca mais teria fim. E nunca ninguém tirou a igreja do lugar que ela vem ocupando desde 325, aí, quando Constantino permitiu a liberdade religiosa, e Teodósio, depois 340, 380, depois de Cristo, afirmou que a igreja, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Bom,
que ele fala quando Daniel descobre o sonho? Ele fala um hino, né? Que o Gerson fez uma música, o Gerson Ortega, o pastor da igreja, que vocês conhecem também aqui, né? Fez essa música muito legal, que eu gosto muito dela. Ó Deus de meu Pai, eu te louvo. Ó Deus de meu Pai, eu te adoro. E a frase que eu quero aqui é dizer, ele muda os tempos e as horas. Estabelece reis e tira os reis. E quando a Bíblia fala os tempos e as horas, no hebraico, que a gente não conhece muito, né? É o Idanayá, que ele coloca para tempos, e Vazinayá, que ele coloca para horas, estações. No grego, que a gente conhece melhor, eles colocam kairos e cronos, tempos e horas. E a nossa vida, então, está em kairos e cronos. Por que isso é importante agora? Porque kairos são dispensações, são estações, são grandes movimentos. E cronos, como o nome diz, cronômetro, é o minuto, é o segundo, é o seu tempo medido. A nossa civilização estabeleceu grande capacidade de desenvolver cronos. E a grande produtividade do Ocidente, que reflete para o Oriente, já falei isso outras vezes, tem um livro muito legal que fala A Mensuração da Realidade, é uma pós-graduação de um cristão lá nos Estados Unidos, falando sobre as razões pelas quais a Europa, que era muito atrasada no século XIV, no século XV para o XVI, se torna potência mundial, porque ela tem a capacidade de mensurar a realidade. E uma delas é tempo, relógio, Lago da Matriz. Então, quando a Bíblia fala hora sexta, hora nona, isso era medido com um relógio de sol, uma ampulheta. Quando você começa a dizer o trem vai chegar às 2h47, a reunião vai começar às 9h30, e você marca o tempo, a sua produtividade explode. E isso está cada vez mais aumentando. Hoje, reunião de mercado é 45 minutos, antes era 1 hora. A pandemia ajudou isso com o Zoom, e hoje você tem reuniões e produtividade crescendo. Você, já fica o recado aqui, você precisa administrar Cronos. E as sociedades que melhor administram Cronos são as que têm mais produtividade no resultado. Efetividade. Brasileiro tem dificuldade com isso. A gente não começa a reunião na hora, e aí atrasa tudo, e é uma confusão. Seja uma reunião de negócio, seja até na balada, né? Quando a balada marca às 11 da noite, que para um gringo já é um absurdo, né? Na verdade, não é às 11, é depois. Quando ele chega no horário, não tem ninguém, que todo mundo sabe que horário não é horário. Então, nós precisamos melhorar o nosso Cronos, inclusive nós aqui. Agora, temos que entender o Kairos, que são as grandes estações. Também falei sobre isso já. Quando você olha a história da igreja, os ciclos de igreja são 500 anos. Em que coisas mudam a cada 500 anos na maneira de ser igreja? 500 a.C., nós temos a saída da Babilônia, a emergência da sinagoga, que é uma palavra grega. Aliás, a palavra hebraica para sinagoga é muito interessante, é Knesset. Knesset é o nome do parlamento em Israel. O que eles chamam de Assembleia Legislativa, eles chamam de Knesset, que é sinagoga, porque sinagoga é a assembleia. E o que é a igreja? Eclésia, assembleia. Então, nós criamos, os fariseus surgem e criam um momento na história de Israel que tornou Israel o povo do livro, porque até então não era. Ninguém lia a Bíblia e era essa a razão para as desgraças toda a história de Israel, desde Moisés. Agora, a partir da Babilônia, fariseus estão dizendo ler a Bíblia, aderência à regra, cumprir a lei. E a sinagoga é um centro de estudos. Tem as imagens que eu passo aí mostrando as sinagogas da época lá, que foram escavadas, você vê como ela funcionava. Era um teatro de arena
no centro uma mesa com a arca, com a Torá lá dentro. Alguém abre aquela Torá, lê e explica. E os outros discutem. É uma escola. É o que Jesus fez. Então você vai lá em Migdala, Magdala, Cafarnaum, suas sinagogas estão preservadas daquela época lá, da época da Galileia. E Jesus entra, abre Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala: hoje se cumpriu essa palavra entre vós. É um centro de estudos. 500 anos vem a igreja. 500 anos é a queda do Império Romano. 500 anos é a divisão do Ocidente e do Oriente, que a gente não tem muita noção, mas é muito, muito forte a divisão da igreja do Ocidente e do Oriente, o cisma do ano 1000, onde o evangelho era muito mais poderoso e forte no Oriente do que no Ocidente. Quando o Teodósio impõe cristianismo como religião oficial, 80% da Ásia Menor era evangélica. Evangélica não, cristã. E a Europa, 40%. Por isso mesmo, quando você estuda a história de Agostinho de Hipona, você vê que ele tinha uma luta lá contra o cristianismo, quando ele era jovem, porque não era um ambiente cristão, era ainda um ambiente romano, de idolatria, apesar do cristianismo já ser a religião oficial. Então existe uma queda de valores. As maiores cidades do mundo romano, fora Roma, estavam no Oriente, porque era Antioquia, era Éfeso, era Corinto, era Alexandria. Riqueza, comércio, onde estava também a igreja. Então o cisma ele é interessante de ser analisado do ponto de vista teológico. O Império Romano continua no Oriente. Só cai em 1493 com a queda de Constantinopla. Em 1500, 500 anos depois, temos a Reforma Protestante. Estamos aqui 500 anos depois. Qual a grande transformação que está acontecendo? Então, existe um pano de fundo que é a igreja, em que existem transformações na sociedade e nós temos que nos adaptar a ela. Tecnologia é sempre o drive da transformação. Algo tecnologicamente acontece que possibilita essas coisas. A mais recente, que é a da Reforma Protestante, é claríssimo. Você não teria um sola scriptura se não houvesse uma imprensa. Uma missa de 1516, um padre falando em latim, de costas para o povo. Ele não sabe latim, o povo também não sabe. Ele decorou o que ele está falando, o pessoal não está entendendo o que ele está dizendo. Bíblia é um livro manuscrito, raro. Em alguns lugares tem, outros não tem. Primeira vez que Lutero põe a mão numa Bíblia foi no seminário. O povo é analfabeto. Então ele não sabe nem ler na língua original, no caso de Lutero, o alemão. A Bíblia não está em alemão e ela é cara como um livro. Então o que acontece com a reforma? Ela, através da imprensa, aliás, depois que eu descobri isso aí, nós fomos para fazer a viagem com o Telo lá para Caminhos da Inovação e Reforma na Alemanha, na Suíça. Os primeiros exemplares da Bíblia, quando Gutenberg teve a ideia de fazer Bíblia, não era porque ele era cristão e queria louvar a Deus. É porque Bíblia era muito caro. E ele achou uma maneira, xing-ling, de vender Bíblia. Ele criou uma Bíblia de produção com a imprensa, imitando o manuscrito. Então você pega a Bíblia de Gutenberg, parece uma Bíblia manuscrita. E é de propósito, porque ele vendia como Bíblia, só que ele imprimia. Então ele baixou o custo de produção e manteve o preço de mercado. Maravilhoso, né? Tecnologia. O cara falou: "Ó, tem aqui um nicho de mercado, eu vou vender Bíblia." A imprensa populariza tudo isso. E a reforma é a grande transformadora do sistema de produção mundial. Nós falamos de startup, hoje eu sou investidor de startups, né? A gente está sempre buscando uma disrupção, né? Uma tecnologia disruptiva. E a tecnologia disruptiva tem duas características: ela baixa preço e democratiza acesso. Então, saí lá do meu Airbnb lá no Cambori, vim para cá, chamei um Uber, parou na minha porta e eu pude escolher se eu quero um carro confortável, aí vai pagar R$ 15,
você quer um carro simples, vai pagar 8, 9 lá, e chamei, até pertinho aqui, vou lá no confortável. Entrei no carro, o carro chegou, entrei dentro do carro, o cara falou: "Seu Paulo?" "Sim, vim para cá." "Perfeito, isso é natural para todos vocês. Agora bota antes do Uber, como é que era pegar um táxi? Quanto custava?" Então, democratiza acesso, baixa preço. O que Lutero fez? É a primeira disrupção da história, porque ele falou: "O acesso a Deus não é via o padre não. Todos nós temos acesso a Deus." Ele democratizou o acesso e disse: "Não custa nada. Tem que pagar indulgência, não tem que fazer nada." Barateou o preço. É uma disrupção na maneira de pensar da igreja. E o resultado disso é o capitalismo. Porque Adam Smith, que escreve A Riqueza das Nações, ele era um escocês debaixo da linha de John Knox, que era o discípulo de Calvino. E quando ele estabelece que o que produz riqueza numa nação é land, labor, capital, entrepreneurship, ele está dizendo: riqueza vem da terra, riqueza vem do trabalho, riqueza vem do capital e riqueza vem de empreender, de estruturar isso. É uma revolução para aquela época onde riqueza vinha da nobreza. E o povo era vassalo e tinha que, por ordem de Deus, nascer pobre e morrer pobre. Uma das frases famosas aí que fala do capitalismo é isso, né? O Partido dos Trabalhadores não gosta de pobre. Ele gosta de funcionário público. Porque pobre quer ficar rico. Funcionário público quer estabilidade, quer sindicato. Então, quer a CUT, quer corporativismo. Então, o pobre ele quer enriquecer. O que Pablo Marçal descobriu na eleição a prefeito de São Paulo foi isso, que o cara da favela ele não quer Bolsa Família. Ele quer abrir um negócio e crescer. Ele quer empreender. Porque é isso que faz alavanca social e deixa a Marilena Chauí odiando a classe média. Primeiro, land, ele era terra produtiva numa fazenda, numa produção agrícola, mas virou terra na cidade, que é o valor imobiliário do local, lá, o location, location, location. Vocês conhecem a história do McDonald's, do Ray Kroc, né, que foi o que não fundou o McDonald's, mas que explodiu a rede. E ele dizia: o meu negócio não é hambúrguer, o meu negócio é mercado imobiliário. Eu produzo hambúrguer para comprar ponto comercial na Main Street. Ele entendeu que os Estados Unidos da década de 40 ia ter uma explosão de valor do mercado imobiliário. Então, a loja do McDonald's valia mais do que o McDonald's em si. E foi a explosão de real estate. E aí vem o Jeff Bezos, e eu lembro quando ele começou, todo mundo achava ele cara maluco, nos anos 90, a Amazon não fazia dinheiro nenhum. Eu lembro de capas da Fortune, que na época todo mundo lia a revista, falando: esse cara é um visionário, que colocou o dinheiro vai perder todo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo e-commerce. Precisa dizer que ele ganhou, né? Então hoje, terra é virtual. O seu ponto de venda não é uma loja, é um site, é um Instagram. O que aconteceu com a produtividade? Explodiu. E está continuando explodindo. Aí, Paulo André, que falou hoje aqui no Caixote primeiro, é meu filho, né? Tá andando, surfando essa onda aí. Como é que você vende através da internet? Que é totalmente diferente de vender numa loja física ou de vender num face a face. E a propaganda está mudando isso, porque antes a propaganda era botar um anúncio no Jornal Nacional, que é o minuto mais caro da televisão brasileira, todo mundo vendo a sua notícia, quem quer, quem não quer, quem gosta, quem não gosta, é um canhão aberto para quem assiste televisão. Hoje, cada vez menos pessoas, graças a Deus, assistem televisão,
e você, com o algoritmo, fala com quem você quer. Qual é a pessoa que, neste momento, está pensando em fazer alguma coisa? E não é apenas isso que todo mundo já sabe, que quando você anda no Google e pesquisa um site, começa a vir propaganda daquele negócio. Hoje é muito mais sofisticado. Há 8 anos atrás, em Israel, uma startup me mostrou lá, eu estava vendo as startups lá, falou: pega esse celular. Peguei o celular, 5 minutos. Mexe, mexe, mexe. No final, ele disse: minha saúde, que é desde a pressão arterial, que hoje não é novidade nenhuma, mas na época era um negócio, coração, essas coisas, vários indicadores de saúde, e disse meu estado de humor. Se eu estou agitado, se eu estou nervoso, se eu estou tranquilo. Por quê? Porque estavam medindo não apenas. Internet é um negócio, né? Não apenas o que eu queria, mas quando é o melhor momento de me oferecer. Porque se eu estou num momento ruim, aí eu vou oferecer crédito bancário. A hora da compra. Então, não há ninguém que conheça você melhor do que Meta e Google. Conhece melhor do que a tua esposa ou que teu marido. Ele sabe tudo o que você faz 24 horas e mapeia o seu entorno. Então, esse é o mundo do, da terra e da, do labor. É outra história também que vale uma palestra só sobre isso, né? Trabalho, na época, era linha de produção. Sai a pessoa do medieval, onde toda é a mulher virtuosa de Provérbios, né? Que ela conhece, levanta de manhãzinha, ela vai lá ordenhar a vaquinha, e vai fazer o leite, e vai fazer a manteiga, e vai fazer a comida, depois ela tosquia a lã, e ela pega o fio, e faz o tecido, e faz a roupa, e ainda por cima ela sai, negocia, e compra, e vende. Puxa, eu queria essa mulher aí, onde é que ela tá, né? Empreende tudo, dirige a casa. Então, o sistema era verticalizado na família. Mas da idade medieval para cá, a família começa a se especializar em uma coisa só. Eu estou repetindo o que eu já falei algumas vezes aqui. Então, uma família medieval começa a ser boa em fazer pão. E a aldeia inteira começa a comprar pão deles. E aí começa o comércio, dinheiro, negócio. E quem que é o padeiro? É o João Padeiro. O João Padeiro é John Baker. Aí o outro pesca. É o Joe Fisher. Aí o outro faz sapato. É o Michael Schumacher. O Miguel Sapateiro é Michael Shoemaker, que no alemão é Schumacher. Então, os nomes das famílias são os nomes das profissões. O nome mais famoso dos Estados Unidos é Smith. Smith vem de blacksmith, que é ferreiro. Então, famílias criam profissões e profissões criam comércio. Eu recebi durante muitos anos o Lord Mayor, que vinha todo ano fazer uma visita no Brasil. Lord Mayor, a palavra prefeito vem de mayor, eu nunca sabia por quê. Mayor é o maior, é o melhor, o primeiro, como diriam os espanhóis, o mais grande, né? Então, a burguesia que está surgindo, essas famílias, esses negócios estão em Londres, estou falando de 1300 e alguma coisa. Esse pessoal se reúne em guildas, confederações, confrarias dos pescadores, dos padeiros, dos comerciantes e hoje em dia dos accounts, dos lawyers, dos investment bankers. São mais de 130 guildas que tem em Londres. E eles se reuniam e elegiam duas pessoas: o sheriff, para cuidar da segurança, e o representante da burguesia diante do rei e dos lords, na Câmara dos Lords, que eram só os nobres. E esse representante chama-se Lord Mayor. Então, prefeito vem daí. E Mansion House, que hoje é uma estação de metrô lá em Londres, é a prefeitura, é um centro de convenções. E o Lord Mayor tem por obrigação passar 90 dias fora da Inglaterra, hoje, fazendo business.
Então, negócios, negócios, negócios. A Inglaterra experimenta um surto imenso de produtividade e de domínio mundial, sendo uma máquina de fazer negócios. E aqui vamos chegando no lado mais do nosso dia a dia de hoje. Só acabar aqui. O labor, que virou esse empregado que trabalha nessa produtividade, em vez de fazer tudo, ele faz um pedaço. E aí o conceito da linha de produção, que os Estados Unidos desenvolveu ao máximo, né? O Henry Ford cria a linha de produção e a produtividade aumenta e o trabalhador vira o que vende a sua hora de trabalho e não mais o seu know-how do negócio. Aí vem mais-valia e marcas e tudo aquilo lá. Esse trabalhador, ele hoje, ele foi substituído por uma máquina. Tempos modernos do Chaplin. Então a máquina é mais importante que a pessoa. Mas hoje, inteligência artificial está substituindo a pessoa. Então a produtividade explodiu de novo, quando agora você não tem só uma máquina que faz você fazer mais rápido do que você fazia antes, a manual. Agora você tem alguém que pensa no seu lugar. Então, aliás, acho que não veio. O Elijah não veio aqui, né? O Elijah Low, né? É. Já trouxe 3 vezes aqui, ele vai estar de novo em setembro lá em Brasília. Ele é um cara de inteligência artificial. Escreveu um livro, recomendo, é Inteligência Artificial e Fé, que o pessoal lá de Taubaté, o apóstolo Eli, que já andou por aqui, tem um livro lá, da Rica. Vale a pena o livro. Aí agora eles lançou um outro, Choque. Porque a inteligência artificial vai acabar com toda e qualquer profissão que seja repetitiva. E a estatística é que um rapaz de 14 anos tem 70% de chance de trabalhar numa profissão que não existe. E segundo ele, não sei onde ele tirou essa estatística, ele falou agora na reunião do Tela lá, 90% dos empregos desaparecem em 20 anos. Achei muito alto. Mas realmente, um médico que faz laudo de exames de imagem desaparece. Um advogado que faz pequenas causas desaparece. Então, toda a sua função, que é repetitiva e pensante, uma inteligência artificial faz melhor que você, né? Estamos falando que estamos à mesa, bonito. Será que isso foi feito por inteligência artificial? Ainda dá para perceber, quando você olha, ela faz isso aqui é inteligência artificial. Mas ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Daqui a pouco você não vai perceber. E o que ganha com tempo, e o que ganha com programação. Labor está sendo disruptado novamente. E aí, capital está sendo disruptado. Essa é a minha área. As duas últimas áreas de desenvolvimento do mundo, para quebrar o ciclo antigo, são educação e intermediação financeira. Quando Elon Musk criou o PayPal, a ideia dele já era essa. Realmente esse cara é fora da curva. Porque ele entendeu um assunto do para onde o mundo ia lá atrás. Só que a regulação não permitia o PayPal fazer o que ele estava fazendo. O PayPal virou sistema de pagamentos. Agora tem 3 coisas que tem que disruptar. É o sistema de pagamentos, é a moeda e é o ativo financeiro. Então, o CDB, o CDI, a ação, CRI, CRA, LCI, essa sopa de letras que a gente tem aqui de títulos, tudo isso vai virar token. E a moeda tokenizada é uma criptomoeda. E o sistema de pagamento digital é o Pix. E nós já temos isso aqui tudo pronto. E vai integrar essas 3 coisas. Então, quem não sabe o que é token, acho que todo mundo já ouviu. Mas a maioria aqui não sabe. Isso é que nem a palavra app em 2007. Ninguém sabia o que era app. App, app, o que é isso? E o Steve Jobs criou a Apple Store, colocou lá a lojinha e falou, você precisa de um app. Hoje todo mundo sabe o que é um app. Você vai saber daqui a 2 anos o que é um token, com certeza. E a melhor maneira de comprar imóvel vai ser através de um token. A melhor maneira de financiar arranjo de pagamentos, que é cartão de crédito, vai ser através de um token. E o token vai estar conversando com a moeda, que vai ser um Drex
que é a moeda que o Banco Central deu o nome do digital do real digital, ou não. E a grande, grande revolução nessa história, e aqui estou entrando já no meu negócio, obrigado, é que em 2008 eu estava como vice-presidente da Bolsa falando num evento lá nos Estados Unidos de mercado financeiro. Na semana em que houve a subprime, quebrou o mundo. 2008. O keynote speaker era o Tony Blair. E ele falou: problemas do mundo. Imigração na Europa. Rússia. China. Oriente Médio. Terrorismo internacional. De lá para cá a coisa melhorou? Incrível como essas coisas estão hoje afetando a nossa vida desta forma. E quando acabou aquilo, eu fiz uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou do Brasil. Lá, como dizem os australianos, down under. Todos os problemas que o senhor citou são relações leste-oeste. Como é que fica a relação norte-sul para equilibrar o relacionamento leste-oeste? Há algum papel em países como o Brasil, Austrália e gente do hemisfério sul em trazer uma novidade para esse relacionamento leste-oeste, Europa, Estados Unidos, Oriente e Ásia? E ele respondeu lá, fez amigo do Fernando Henrique, falou da terceira via e tal. Do meu lado está o presidente da Bolsa de Chicago, que era um sócio da Bolsa Brasileira na época. Aí ele falou: Paulo, ele não respondeu a sua pergunta. Mas eu quero dizer que para nós aqui, da CME, BRICS começa com capital B. BRIC é com B maiúsculo. Brasil. Então, é o tempo que eu não tenho para falar aqui, mas que eu quero deixar na cabeça de vocês. O Brasil tem um papel na intermediação desses dois mundos. O Brasil está no meio do G20, o Brasil está no meio dos BRICS. O Brasil, também já disse isso, o maior país em área é o Brasil, o quinto. O maior país em população, o Brasil é o sexto agora. O Paquistão nos ultrapassou. O maior país em economia, o Brasil é o oitavo. Já foi o quinto. Quantos países estão nessa lista ao mesmo tempo? Só Estados Unidos, China e Brasil. Quem tem condições de ter espaço na economia mundial, na política mundial, ascendente, é o Brasil. E nós somos um país judaico-cristão alinhado com os Estados Unidos. Nós não temos nenhum relacionamento cultural histórico com Rússia, Índia e China, mas somos bem recebidos ali. Então, se nós tivermos um pouquinho de inteligência, nós vamos baixar a bola e fazer a ponte. Agora, vou passar para vocês aqui meus slides. São 4. O doce exercício de xingar os americanos em nome do nacionalismo nos exime de pesquisar as causas do subdesenvolvimento e permite a qualquer imbecil arrancar aplausos em comícios. Ainda bem que o Roberto Campos, que é o avô do presidente do Banco Central, Campos Neto, que saiu ano passado, ele morreu em 2001. Então, não estamos falando nada de hoje. Mas você faça a sua análise. O Brasil escolheu xingar os Estados Unidos. Então, eu acho que o nosso presidente, o nome dele é Luiz Inácio da Silva, né? E botou um Lula no meio. Ele tem que tirar o Lula e colocar Rafael Videla. Rafael Videla foi o presidente da Argentina, que estava na draga, estava perdendo tudo, baixíssima popularidade, e inventou uma guerra das Malvinas, falou Malvinas Argentinas. Uniu o país inteiro, a popularidade dele foi para o teto, todo o povo argentino nacionalista, recuperamos a soberania nas Malvinas. Durou o tempo da Margaret Thatcher tirar os porta-avião de Southampton e chegar lá nas Falklands. Acabou a guerra. Não tem como brigar com os Estados Unidos. Eu não tenho tempo aqui. Mas o que eu estou ouvindo de todo mundo é: escuta, vale a pena abrir uma empresa nos Estados Unidos? E agora não pode mais fazer negócio aqui. Vamos para lá?
esse movimento está em todo o sentimento das pessoas que têm capacidade e condição de meio produtivo. Não está dando certo aqui. Então, o que vai acontecer com a nossa economia? Vai piorar. Vai piorar. Porque o Brasil escolheu bater de frente. É o único país no mundo que escolheu bater de frente com os Estados Unidos. Você encontrou lá aqueles europeus todos conversando, todos odeiam Trump. Quer ver ele morto. Até porque, como pessoa física, o Trump realmente é complicado. Eu prefiro 10 vezes o Barack Obama do que o Trump. Mas eu jamais votaria no Barack Obama. Se eu fosse americano, eu votaria no Trump. Porque o que ele está fazendo? Ele está tentando salvar um grande kairós que está acabando. Isso aqui é a taxa que os Estados Unidos cobrava do mundo para proteger as suas importações e exportações. 1820 era 50%. Olha que interessante. Quero dizer para vocês que em 1820 até 1840, até 1860, o PIB brasileiro era maior que o PIB dos Estados Unidos. O Brasil era um país maior que os Estados Unidos quando o nosso Dom Pedro começou aqui. O Brasil era maior do que a China em 1994. Você lembra de 94? Foi quando o Brasil foi tetracampeão, o Ayrton Senna morreu, o Brasil era uma economia maior que a China. Então as coisas mudam nesses ciclos. E da Segunda Guerra Mundial, você pode ver em 1940, ele vai baixando, 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 para chegar por volta de 2% de taxa de importação. Por quê? Porque os Estados Unidos criou um modelo vencedor de dizer: eu banco a prosperidade mundial, baixo os meus impostos, você pode exportar tudo para mim e é o dólar que vai fazer toda essa festa funcionar. Então, na Segunda Guerra Mundial, tem o encontro de Bretton Woods. Bretton Woods junta todo mundo e os Estados Unidos fala: até hoje, a moeda é ancorada no ouro, padrão ouro. Agora não é mais, ancora no dólar. E só nós aqui dos Estados Unidos vamos ancorar no ouro. Então a gente ancora no ouro, segura todos vocês aí. Bancos centrais começam a comprar dólar como reserva internacional. Hoje o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva. Ninguém vai mexer com o dólar aqui no Brasil, porque vai tomar chumbo. O Brasil tem muito dinheiro para defender a moeda. E a China e o Japão têm mais de tri. E o que ele falou? Nós garantimos a paz, nós garantimos a ordem. Sabe o que eu vou fazer com a Alemanha e com o Japão que perderam a guerra? Eu vou enfiar dinheiro ali. E quem perdeu foi quem mais lucrou, porque as maiores economias do mundo viraram Alemanha e Japão. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, quando França e Inglaterra põem no Tratado de Versalhes uma multa em cima da Alemanha e gera a Segunda Guerra Mundial. O que o Trump está fazendo é acabar com essa era. E isso vai dar ruim para os Estados Unidos. Mas vai dar ruim lá longe. Porque no primeiro momento, olha essa taxa aqui. Nós estamos falando de Brasil 50%. A Europa está negociando 10, 15, o Japão, todo mundo feliz em pagar 10. Quanto eles pagavam? 2. O Trump está colocando 5 vezes mais impostos para dentro dos Estados Unidos. Isso chama-se o que Jesus chamou de dai a César o que é de César. Quem que era César na economia mundial romana? É o Império Romano cobrando impostos de Israel. Não é o imposto de renda que ele está reclamando de ter que pagar tributo para o dono do mundo, que segurava o jogo. E o americano está falando: sabe quem é o dono do mundo? Sou eu, então você paga para mim. Você quer ajuda militar? Paga. Você quer que eu compre o seu material? Eu quero vender o meu junto, igual para igual. Eu tenho mais força. Então, no curto prazo, só vai dar certo para ele. Ele quintuplicou a receita americana. E ainda por cima está todo mundo falando: vamos investir nos Estados Unidos. É 500 subir aqui, 1 trilhão ali de investimento nos Estados Unidos. Isso vai dar certo no médio e longo prazo? Na minha opinião, não. Porque ele saiu do papel de protetor
Aqui é o mesmo gráfico com algumas explicações, como não tenho tempo, deixa vocês lerem aí, né? E como isso aconteceu. Mas olha a parte de baixo ali, onde tem aquelas curvas. Quando o Trump anuncia isso, que é o Liberation Day, começo do ano, a bolsa do mundo, que é o FTSE, que é o mercado, é o índice inglês, o S&P, as ações desabam. Falei, esse cara é doido. Ele quebrou o ciclo de prosperidade do mundo. Isso vai dar muito ruim. Todos os economistas começam a fazer conta e falam, vai dar muito ruim. Aí então, eles descobrem que no primeiro momento vai dar muito bom, porque o dinheiro está fluindo como nunca para os Estados Unidos, ele ganha com cada um, todo mundo está feliz com 10, 15%, a não ser o Brasil, que está levando 50%, e como nenhum outro país do mundo, um aviso, vocês estão fazendo errado aí na justiça. Então ele pegou a justiça americana. Não tenho tempo para dizer aqui, mas minha opinião, você acha que Eduardo Bolsonaro inventou e convenceu os Estados Unidos a fazer isso? Quem é Eduardo Bolsonaro? É tremendamente conveniente nesse momento para os Estados Unidos fazer isso. Tremendamente conveniente. E o Brasil deveria ser um parceiro nessa história e não um brigão, porque nós estamos num momento ótimo de ser a ponte nessa história aqui. Agora, como cristãos, nós temos uma oportunidade de fazer essa ponte. Dinheiro americano, Índia, China. Então, para você que vive aqui no Brasil e está preso nesse negócio, vai piorar. Vai piorar porque as sanções estão andando e todo mundo está pensando em se salvar. Então, é a profecia que se autorrealiza. A pressão dos Estados Unidos vai aumentar, o Supremo resolveu enfrentá-la politicamente, o Flávio Dino botou lá essa ordem que banco nenhum pode fazer nada, as ações do banco despencaram, sugiro comprar Itaú, porque eles vão ganhar, o dinheiro vai voltar. E o Brasil não vai fazer a loucura de sair do sistema financeiro internacional. A pressão sobre o governo vai aumentar um monte, e como o Rafael Videla acabou muito mal, vai acabar muito mal também para o Lula. A questão é quanto tempo vai demorar isso. E quanto tempo ele vai surfar nessa popularidade retroalimentada pela imbecilidade, para usar o termo do Roberto Campos, do clã Bolsonaro. Faz de tudo para piorar a situação. Então nós estamos num momento muito chave aqui na nossa história, só que você e eu, como empreendedores cristãos, temos uma oportunidade. E essa mega oportunidade é olharmos para os nossos relacionamentos com Índia e China. Desculpe acabar o tempo aqui, mas eu participei de uma reunião que me deixou assim muito, muito impactado, porque nós temos em comum aqui o Índia das Nações, né? Índia das Nações, o que Deus nos falou lá na década de 90 foi missões reversas, de volta para Jerusalém. Fazer o caminho que o evangelho chegou no Brasil, que passa pela Escócia, pela França, pela Turquia, Síria e Israel, e mandando missionário. E eu estava aqui em Vitória no dia em que o Sandro disse: vou para o Afeganistão. Choradeira completa, né? Não por causa do Sandro, mas por causa da Gislaine, né? Porque ela que tem falado assim: Deus falou comigo que eu vou mesmo, né? Tô vendo aí o netinho do Rude aí, né? Resultado de toda essa história, quando tinha, já que tinha 9 anos, sei lá, quando foi para lá. Hã? O Natan tá aqui, né? 7 anos, Natan. E seu irmão? Então eu lembro dele aí. Uau! Quando nós lemos o livro Homem do Céu, do irmão Yun, e eu li naquele livro, que na mesma época em que nós tínhamos falado isso para o Brasil, Deus falou para ele lá na China, de volta para Jerusalém, e ele começou então a pensar como o evangelho chegou na China, e o evangelho passar pela Rota da Seda, que passa por Afeganistão. E aí então eles avisam lá, chegou um chinesinho aqui em Cabul. E eu fiquei pensando, dos confins da terra do Brasil,
nos confins da terra da China, Deus dá a mesma palavra e nós nos encontramos em Cabul. Tem que trazer esse cara para o Brasil. Na época era o Sérgio Veiga que estava lá em Aachen, na Alemanha. Falei, Sérgio, procura o irmão Yun aí, vamos trazer. Eu era do Conselho de Pastores de São Paulo, a gente bancou, ele veio aqui para Vitória, veio para vários lugares. Há um mês e pouco atrás eu tive uma conversa com 3 líderes de igreja na China subterrânea, que são amigos do irmão Yun e da rede que ele tem. São 5 milhões de pessoas debaixo dessas redes. Tem mais de 60 milhões de chineses cristãos. E a minha pergunta para eles foi: nós aqui do Brasil, eu queria conversar com um empresário chinês, cristão, porque nós, Brasil e China, temos que nos unir. Cristão. E aí o cara falou assim, mais de 70 anos todo mundo, ninguém falava inglês, tinha um intérprete que era o pastor de Hong Kong, que estava fazendo intérprete da chamada, ele falou: há 50 anos a igreja cristã na China não tem relacionamento com o Ocidente. E nós não queremos ter um relacionamento com os Estados Unidos. Nós queremos ter um relacionamento com o Brasil. Nós queremos entender a teologia que o Brasil está desenvolvendo. E vocês entenderem a teologia que Deus tem nos dado para esses tempos do fim. Então, nós temos que nos relacionar com China, com Índia. Foi aqui também no Valorem que eu conheci o pessoal da Transdesk. Estamos bem mais juntos hoje, estou indo lá bastante Cascavel. E lá eles tiveram um relacionamento com a Índia. Então, hoje, o Bruno está lá falando o India Gate, que abriu um negócio na Índia. Tem lá o irmão. E a Transdesk, que é o Grupo Unos agora, fez a relação com a Rawson. Rawson é a maior empresa de pneus da Índia. Está importando o pneu da Índia para o Brasil. É um pneu nível Michelin com preço Xing Ling. Isso são negócios. Isso são relacionamentos. Para quem pode, pense China, pense Índia. O dólar não vai explodir. Por todas as vezes que não dá para falar aqui agora. Mas vai apertar a situação. E nós vamos sentir isso forte aqui. E nós temos 1 ano para segurar essa onda e ver se a gente elege um Congresso um pouco melhor. E, se Deus permitir, um presidente que entenda esses fluxos. Porque o Brasil está destinado a fazer essa ponte. E essa é a nossa oportunidade. Tá vendo? O tempo realmente é complicado aqui. Há uma profunda... Porque eu acho que o Trump vai perder. Não o Trump, os Estados Unidos. O Trump vai ganhar. Porque os Estados Unidos têm que pensar de 4 em 4, porque é uma democracia. A China não é uma democracia. E a Rússia também não é uma democracia. Então eles têm longo prazo. Perguntaram para o Xi Jinping o que deixaram essas grandes mudanças mundiais. Ele falou: precisa de alguns anos para entender qual que vai ser o efeito da Revolução Francesa no mundo. É uma resposta bem inteligente. Ele está falando, a gente pensa em milênio aqui. Não estamos pensando no curto prazo, não. Mas o Trump tem que viver de cada 2 anos. Porque o midterm são as eleições de Congresso. Que hoje ele tem maioria no Congresso e no Senado. Uma maioria pequena no Congresso e um pouco mais tranquila no Senado. E a democracia é o que pensa o povo. Há várias frases, meu filho está mostrando umas aí, dizendo que você descobre o quanto a democracia não funciona na hora que você conversa com o eleitor médio de um país, que é o cara que vota. Então, quem vota no Trump está pensando em inflação, em crescimento dos Estados Unidos e no emprego para ele, que é aquele redneck lá famoso, que ouviu a história de que ele vai trazer de volta a indústria automobilística, a indústria siderúrgica, que é o Nordeste americano, onde eles sempre viveram. Ele não vai fazer isso. Vai porque não dá. Só o supply chain de uma indústria automobilística demora 6 anos. Então, o que vai acontecer com os Estados Unidos é que a economia nova, que é essa automação, inteligência artificial, esse vai bombar. Os Estados Unidos garantiu o quê? A internet é dele. Porque todo o endereço de internet é nos Estados Unidos. IA é a briga. Ele está botando muito dinheiro para que a IA fique nos Estados Unidos, mas a China não está fraca, não.
Então, uma disputa de IA aí. E moeda é dele. Eu não falei muito da moeda, que é onde eu estou, inclusive, mas acabou de aprovar o Genius Act, que é uma lei que já vem vindo lá. E o Genius Act diz, o Trump disse em janeiro, eu não vou seguir o CBDC, Central Bank Digital Currency, onde está o nosso Banco Central. Eu não vou ir com o BIS, que é o Banco Central da Suíça. O dólar não vai entrar nesse caminho de tokenização anti-criptomoeda. Eu sou a favor da criptomoeda e eu vou garantir nos Estados Unidos que você pode fazer isso numa coisa aqui no mercado, eles chamam de stablecoin. Então ele disse, o dólar, é mais complexo falar isso aí, mas pense só isso. Quando você digitaliza a moeda, você aumenta a velocidade de meio circulante. E aumentar a velocidade de meio circulante gera inflação. Então tem que tomar um cuidado quando você faz isso. Segundo, crédito bancário, esse assunto é mais complexo, crédito bancário depende de depósito à vista e de capacidade de dinheiro do capital próprio. Isso é a alavancagem de quanto um banco pode emprestar. Quanto dinheiro ele tem guardado no cofre dele e dos seus correntistas. Isso na economia é o M1. Então, o depósito à vista dá para o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, uma imensa capacidade de crédito. Então, esses 5 bancos com a Caixa Econômica são 80% do crédito do Brasil. Com a criptomoeda, isso muda. E muda de um jeito forte. Então, é uma grande ameaça para os grandes bancos, as fintechs, os bancos digitais. E a nova geração não está nem aí se é Bradesco e Itaú. Ela está interessada em ser fácil de navegar no celular. Então, Nubank já vale mais que Itaú, oscila, mas já valeu mais que Itaú, já tem mais clientes que Itaú e não tem uma agência. O Itaú fechou 800 agências no ano passado. O Banco do Brasil não fechou nenhuma. Quem será que está certo? Eu falei há um tempo atrás, não sei quantos ouviram, falei que é a minha opinião, vende Banco do Brasil. Vai continuar caindo. Então essa mudança, voltando para você aqui, o Trump ele tem que ganhar essa eleição, senão ele perde. Mas no primeiro momento ele está enchendo os Estados Unidos de dinheiro com as tarifas e com investimento. Então se ele conseguir segurar a inflação americana, ele ganha o midterm, que é o curto prazo. E vai tentar um terceiro mandato. Todo mundo tenta se reeleger. Lord Acton, todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então ele vai tentar de novo para segurar, continuar sendo Trump. Só que ele está numa democracia e tem o UOL americano contra ele, tem a Globo americana contra ele e tem o Supremo Tribunal lá, que não é bem o Supremo, mas o sistema judiciário americano contra ele também, igual ao Brasil. Tem essa luta de conflito de jogo interno aqui. Então não tem longo prazo nessa história americana. E é por isso que eu acho que no longo prazo, no Kairos, a coisa vai para o Oriente. Então, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que tem grande chance de ele estar, obviamente, pode falar que é o Trump, mas burro ele não é. E quando ele colocou o Elon Musk para cuidar da dívida interna, ele está rachando $1 trilhão de déficit e falando, os Estados Unidos é parar de gerar déficit para sustentar o mundo. E eu vou diminuir, então, o meu fluxo de exportação, mas também vou cortar o custo da máquina do governo americano. Ele está batendo de frente com a CUT de lá. Então esse é o nosso mundo aqui. O grande marco é a igreja digital. Qual foi a pergunta ali? Só repete a pergunta. A pergunta dele foi eu falei que cada 500 muda tudo, né? E agora muda o que com a igreja nos anos 2000? Qual que é a grande mudança da igreja? Então, a maneira de nos relacionarmos hoje, a pandemia trouxe isso. As igrejas mais tradicionais, tipo a católica, a presbiteriana até, um problema sério, porque serve a comunhão pela internet? Você pode tomar ceia em casa? Você tem que estar presencial. Para esse pessoal tem que estar presencial. É claro que a pandemia passada, muito do streaming voltou para o presencial, porque agora podemos de novo nos encontrar como agora, não tem máscara, não tem nada. Então volta o presencial. Mas a tecnologia está dizendo o seguinte,
você se conecta com qualquer um em qualquer lugar. E essa é uma outra maneira de ser igreja. Então, a valorização do prédio, ela está diminuindo. E esse prédio não era assim no começo. Era no templo dos judeus e nas casas. Ela vai para o Lago da Matriz. Agora você volta para as casas. Então, a relação da igreja pela internet, como eu disse, vocês sabem, somos lá do aplicativo da Bíblia JFA. Bíblia JFA está em 170 países. Tem 4,5 milhões de pessoas olhando o aplicativo agora. E é o segundo maior do mundo, porque a YouVersion ela está em 1 bilhão de pessoas. Nós estamos pouco mais, menos de 10% disso. Tem 2 bilhões de cristãos no mundo que podem olhar um aplicativo, mas tem 6 bilhões de não cristãos que não vão entrar numa igreja e não vão comprar uma Bíblia, mas eles têm celular. Como é que eu falo com esse povo? Então, esse é o futuro da igreja. Pastores, pensem, porque a sua juventude ela está nesse mundo digital. Se você não andar nesse mundo digital, você vai ter igreja de velho, que já acontece na Europa e é um grande trend de igreja, mesmo nos Estados Unidos. Então, juventude subindo, Brasil pode ter. Eu não falei aqui dos países do G20 e dos BRICS. Olha os BRICS. O BRICS, além de Brasil, Rússia e a China, e entrou uma África do Sul. Eu conheci o cara que criou o termo, o Jim O'Neill, é o estrategista-chefe da Goldman Sachs. No começo dos anos 2000, falou: países que vão crescer no século XXI. Criou a sigla BRICS. A gente falava para os eventos pelo mundo, eu falei: você criou um monstro. Porque agora virou político. Agora a Dilma é presidenta do Banco dos BRICS. E aquilo que eu perguntei para o Tony Blair e depois conversei com o Gordon Brown quando ele era ministro da Inglaterra em 2010, 11, era a Olimpíada de Londres, foi 2012, qual a influência do Brasil? Essa pergunta que eu nem sabia o que eu estava falando direito, é o Sul Global. Qual é a influência do Sul Global? Que a Dilma está tentando entender o que é. BRICS. Agora tem Irã, Arábia Saudita, Indonésia, Egito, Etiópia. Tá aqui nos BRICS. Irã, mas sabe uma coisa, o Irã é a maior nação xiita do mundo. A Arábia Saudita é a maior nação sunita do mundo. E eles estão nos BRICS. Qual a nossa influência nesse mundo árabe? E a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Qual a oportunidade que nós temos com isso? E de todos os países do G20, o único país no mundo que tem a possibilidade real de ter um ambiente de negócios mais cristão, um ambiente de sociedade mais cristão, é o Brasil, onde o cristianismo está crescendo. Eu fiz o apelo lá na reunião do Tela de fazer um Brasil Report, que é o estado da igreja brasileira. Nós não temos um mapa de como é o evangélico no Brasil. E quem faz isso nos Estados Unidos é o Barna Group. Eu conheço lá o pessoal do Barna, eles já falaram que fariam, custa $150 mil. E eu fiz um desafio lá, falando assim, para quem é importante isso? Para a indústria de propaganda e marketing, para a área eleitoral, para publicações, publishers, né? Livreiros, para música, que são os trends, do que é esse pessoal consome, o que ele quer. Não tem dado da igreja brasileira. $150 mil. Na mesa estava o Marcelo Crivella. E quando eu falei isso, ele falou: esse cara realmente. Depois ele ainda brincou comigo. Eu falei: precisava de uma Universal aqui para fazer esse apelo. Aí ele parou e falou assim: Paulo, você não precisa de $150 mil. Você precisa de 150 empresários que doem $1.000. Eu sou o primeiro. Aí o cara falou assim: eu sou o segundo, eu sou o terceiro, eu sou o quarto. E em 10 segundos, os caras levantaram a mão. Nós estamos começando uma campanha de fazer o Brasil Report. Então, o Brasil é o único país no mundo que tem cristianismo crescendo. Os outros estão declinando dessas grandes economias, né? Tô falando do G20 aí.
Que oportunidade nós temos na mão. Que oportunidade. Perdão. Só para encerrar aqui, Paulo, o Guido aqui, ó. É rapidinho, um pouco você já falou agora, mas a geopoliticamente, economicamente, a gente precisa se relacionar com Índia, China, precisam, é uma sugestão. Mas você acabou de falar, o cristianismo e muita tá ligado muito mais aos Estados Unidos, apesar de ser um cristão de IBGE, né, não é tão praticante também. Mas e como é que fica a geopolítica do ponto de vista cristão se a Índia e a China começarem a dominar a economia? Como é que se coloca, claro, nosso papel de influenciá-los sim, mas e aí, como é que o que você fala disso? Bota a última slide da minha apresentação aqui, que eu não mostrei. O que eu não falei aqui é educação. Qual que é a pedra no sapato, qual que é o calcanhar de Aquiles brasileiro? É educação. Nós precisamos criar na nossa juventude uma mentalidade, cosmovisão cristã. Essa é uma pesquisa nos Estados Unidos de 88 até 2023, do Nehemiah Institute, que faz a pesquisa de cosmovisão cristã. Eu já falei de cosmovisão aqui. Esse teste Pearce é política, economia, educação, religião e social. Pearce. São 50 perguntas. Pergunta assim, olha. Você acha que é dever e responsabilidade do Estado prover educação para os seus cidadãos? Sim ou não? Não. Mas a maioria esmagadora das pessoas vai dizer sim. Só que quando você fala que é dever e garantia do Estado, você está dizendo que o Estado vai educar o seu filho. Então ele vai enfiar a ideologia que ele quiser. E a educação é do pai e não do Estado. Então quem responde sim a essa pergunta tem uma cosmovisão socialista e não cristã. Outra pergunta. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, desde que não interfira na vida do outro. E ninguém tem o direito de invadir, a palavra lá é outra, agora eu esqueci, mas de influenciar a opinião alheia. Cada um pensa como quer. Sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque você é cristão e o cristão é proselitista. O que nós estamos fazendo é influenciar a opinião do outro. Eu não tenho o direito de invadir, eu não tenho o direito de impor, eu não tenho o direito de ameaçar, mas o meu papel é mudar a opinião do outro. E a visão humanista é você pensa o que você pensa, eu penso o que eu penso e cada um está bem aqui. E a nossa juventude pensa assim. Então, quando você faz essas perguntas, o resultado lá amarelo é a visão bíblico-teísta. Deus é Deus da política, Deus é Deus da economia, Deus é Deus de todas as áreas. Nas escolas de educação, o princípio é a linha verde. A resposta está no limiar de bíblico-teísta para cristão moderado. O roxinho da ponta lá é homeschooling. Ele perde em cosmovisão para a escola. Por quê? Porque a homeschooling é boa para educar. O pai educa o filho. Mas a cosmovisão do pai vai passar para o filho. Ele tem que ter um ensino de cosmovisão cristã para ele passar a cosmovisão cristã. Então ela está melhorando lentamente, mas está ali embaixo. Agora, outra linha amarela ali é escola cristã tradicional. Ela está um palmo acima da escola pública. A escola pública já é socialista nos Estados Unidos. E a escola cristã é humanista. Então o nosso calcanhar de Aquiles é educação. Porque Rússia, Índia e China têm educação de qualidade, o Brasil não tem. Então, nós temos que nos aliar com os Estados Unidos, sim, na resposta da pergunta. Nós temos que nos aliar com cristãos americanos que entendam isso. Então, o nosso papel, está aqui não sei se está aqui o Thomas, né? Está lá. Ken. Eu já falei para ele várias vezes. A grande coisa do Ken é falar com os americanos essa realidade. Americano de dinheiro. Você quer pensar no futuro? Invista no Brasil. Porque o Brasil é a ponte para a Índia e China. E americano vai ser cada vez mais mal visto ali. Então, vamos nos integrar. Esse grande ciclo vai mudar, mas quantas décadas vão passar? Na nossa geração, o que o Trump está fazendo é dar um freio de arrumação. E ele vai ganhar esse freio de arrumação. Aí é política, né? Mas tem uma grande chance dele convencer e conseguir mais 4 anos. Os Estados Unidos vai trazer dinheiro para dentro, vai atrair o mundo inteiro de volta, vai botar a Europa debaixo do sapato ali
e vai criar um multilateralismo novo, em que ele respeita a China, deixa a Rússia no lugar dela, não mexe lá, não mexe aqui, e cria uma nova situação de ordem mundial, onde o dólar é a moeda. Então, a última coisa que você pode dizer é que o dólar não vai ser a moeda. É a primeira coisa que o Lula fala. Então, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Você tem que ver o seguinte, o dólar é a moeda. E quando ele fala stablecoin, ele criou eu falei do M1 lá, ele criou uma grande sacada. Em vez dele criar o M1 americano, que ninguém sabe qual é o M1 americano, quanto dólar tem no mundo, ninguém sabe. E se todo dólar americano virar Drex, que é a moeda digital americana seria, né, o dólar digital, qual que é o efeito da economia? O Federal Reserve não tem esse controle. Quando ele fala assim, olha, você é stablecoin, qualquer cripto que tiver aí vai ter que estar junto do dólar. Ele continua tendo o dólar como a moeda de âncora do mundo. Sacada genial. Não à toa chama Genius Act. Então, leia Genius Act, porque isso aí vai mudar a maneira de fazer. E eu preciso dizer aqui, nós estamos na Bolsa OTC fazendo o quê? Prédio e arranjo de pagamento. Então, lá com o Unos, é o seguinte, tem 30.000 placas de caminhão. Estão girando ali na empresa. Esse pessoal, em vez de pagar o dinheiro para o banco, pode pagar para a própria empresa. E você faz o financiamento, o arranjo de pagamentos, que seria o cartão de crédito, dentro de um token. Então, o Unos começa a ganhar dinheiro. Arranjo de pagamentos. Temos o prefeito de Nova Friburgo lá, a Gênesis, que é a empresa de construtora cristã lá, está construindo o IBIS, primeiro prédio de rede de Nova Friburgo. Tokenizado. Então você investe num token, você financia a obra e no final você vira dono do prédio. E esse financiamento é pulverizado e não passa pela CVM, passa pelo Banco Central. Essa é uma nova maneira de fazer a coisa. O mundo vai para essa direção. Novas moedas, novos tokens. E nós estamos investindo nessa direção também. Aliás, quem quiser, podemos conversar. Se você quer abrir uma escola, podemos conversar. Se você quer falar de investimento de negócio, também, mas tem que ser hoje, que amanhã não estou aqui. Obrigado.